Nosso assunto de hoje é gestão de acesso e inovação, utilização de indicadores quantitativos na definição do diagnóstico territorial e estratégias na atenção primária e atenção ambulatorial especializada. Quem vai conversar conosco sobre esse tema é a Samila Coelho Figueira. Ela é graduada em Serviço Social, especialista em intervenção psicossocial no contexto das políticas públicas, pós-graduanda em Telemedicina e Telesaúde e atua desde 2014 na Secretaria de Estado da Saúde e exerce a função de coordenadora do projeto de gestão do acesso à saúde. Com esse currículo, a gente vai ter muito o que falar. Seja muito bem-vinda, Samila. Obrigado, eu que agradeço o convite. Vamos explanar um pouco mais sobre esse assunto. Gestão da saúde é sempre um tema, não digo delicado, mas um tema que desperta muita curiosidade, porque quando a gente fala em gestão da saúde, ele é um tema muito amplo, né? A gente tem muita coisa para falar. Mas eu queria que você me falasse como que essa gestão e essa inovação, ela pode ser aplicada na melhoria da saúde pública. Quando a gente fala de gestão do acesso e inovação, a gente trabalha dois veios. Primeiro, a inovação dos processos de trabalho, né? E a inovação organizacional, que elas têm um impacto, ambas juntas, têm um impacto muito na equipe multiprofissional, que atua tanto na atenção primária, quanto na atenção ambulatorial especializada, nas redes de atenção, tudo isso estou falando de uma equipe multi, que ela trabalha de frente para o usuário, de frente ali, a linha de frente do nosso exército da saúde, né? E a gente tem também essas inovações, o que é que elas trazem? Melhorias de fluxo. Então, quando eu falo de acesso, de inovação, eu não estou falando só de tecnologias duras, né, como inteligência artificial, a nível robótico, mas estou falando daquilo que eu preciso fazer um diagnóstico, uma leitura do território, ou seja, como que essa informação, como que o dado em saúde, ela chega até o paciente, de que forma que isso está chegando? Através da equipe, faço uma leitura disso e a gente faz uma preposição de melhoria de fluxo, organização, que impactam a gestão e que resultam no quê? Num acesso qualificado ao SUS usuário. Ou seja, não é só ofertar o serviço, mas eu preciso trabalhar mecanismos organizacionais para que esse serviço seja utilizado de forma efetiva. Assim eu melhoro a utilização, a efetividade da saúde pública em si. Agora, quais as estratégias que podem ser utilizadas na atenção primária e na atenção laboratorial especializada? Então, olha só, o PEGAS, que é o Projeto de Gestão do Acesso à Saúde, que é o projeto que eu coordeno, o que a gente trabalha? A gente trabalha algumas vertentes do nosso plano de trabalho. E a primeira delas quais estratégias podem ser utilizadas? A primeira delas, quando a gente fala de informação, de circulação de dados, de lidar com o dado do paciente, é revisar o cadastro desse paciente. A gente sempre vive num movimento muito grande de que o paciente ele precisa comparecer à sua unidade para atualização desse cadastro. Mas de que forma esse paciente ele tem chegado à unidade? Ele tem comparecido? Então, normalmente, nós vamos até os municípios, a gente se reúne com a equipe, que é quem toca esses processos, né? Os coordenadores, os gestores, os gerentes, tanto da atenção primária, quanto das redes de atenção, né? Quanto os profissionais responsáveis das estratégias das unidades básicas de saúde, e se institui o seguinte, vamos lá, pessoal, no seu dia a dia, na sua praxis do seu trabalho, você tem que lidar com aquelas demandas que já são programadas. Então, a gente precisa trazer para essa programação que, uma vez que esse paciente ele chega na unidade para ter uma informação sequer, ou para uma consulta, que aproveite essa janela de oportunidade e já institui no seu fluxo de trabalho a atualização desse dado. E quando eu falo dado, eu não estou falando só de telefone do paciente, eu estou falando de endereço, de unidade de distrito, que é a unidade de referência, estou falando de todas as informações, CPF, cartão do SUS, que elas vão servir justamente para que a gente tenha um dado mais completo, um cadastro mais completo desse paciente e evita a fragmentação do acesso. Exemplo, se a dona Maria, ela chega na unidade, ela é cadastrada na unidade, ela passa pela primeira consulta, ela é referenciada para um especialista, ou para uma especialidade, isso evolui, por exemplo, para uma subespecialidade cirúrgica, como que ela vai ser contactada? Como que ela vai ser localizada? Como que o prestador ou a unidade vai contactar a dona Maria? Se ela não tiver o cadastro dela atualizado,
né, com todas as informações necessárias, isso é uma prática que ela precisa ser cotidiana, né, do trabalhador, a gente tem uma quebra, uma ruptura desse acesso. E a gente diretamente, né, contribui para o aumento do índice de absenteísmo, que é um problema crônico, mundial, não é só distrito, né, do Espírito Santo, mas a nível de Brasil. Então, isso são práticas comuns, porque às vezes a gente entende a inovação como que isso é uma prática grande, não, mas você trazer para o seu dia a dia. Se o paciente chegou, faz a renovação do cadastro dele, como que eu posso melhorar e potencializar a maneira com que eu dissemino a informação do agendamento. A gente precisa trazer, gente, um componente que é extremamente importante, o agente, o ACS, para dentro dessa visibilidade de equipe multi, que ele também é um agente que serve para localizar, para disseminar essa informação da guia de agendamento. Então, a gente trabalha unificando mesmo essa visão desses atores e trazendo esses ajustes e muito mais, para que a gente tenha os resultados maiores no dia a dia mesmo, entendeu? E essa atualização, ela acaba facilitando também o acesso desse paciente ao sistema de saúde, né? Porque se os dados dele estão atualizados, com todas as consultas que ele fez, todos os dados cadastrais, é fácil a própria unidade de saúde conseguir fazer um contato com ele, caso aquele médico que ele precisa esteja naquela unidade em determinado dia, né? Então, não é só para facilitar o trabalho dos profissionais, e sim o acesso aos pacientes. Isso aí. Porque quando a gente fala de gestão do acesso, o nome já diz, acesso. Esse paciente, ele está chegando efetivamente nos serviços, porque eu estou trabalhando a gestão da oferta, a gente está aumentando a gestão da oferta. O próprio Estado, ele tem desenvolvido através de credenciamentos, né, de teleatendimentos, ampliando atas de registro de preço, outras aquisições de serviços, consultas, exames, cirurgias, ou seja, está ampliando a gestão da oferta, mas eu preciso fazer com que definir mecanismos e fazer uma leitura diagnóstica de se esse paciente realmente está chegando. E a gente vê que o absenteísmo, ele demonstra isso. É um número ingrato, é um indicador ingrato, mas ele é necessário, porque ele nos dá muitos apontamentos. Então, a gente já tem uma leitura, um mapeamento prévio, né, um pré-diagnóstico das principais causas de absenteísmo, por exemplo, no Estado. Entre uma dessas causas circula justamente o cadastro dos pacientes desatualizados. Eu não tenho como contactar, como localizar ele. Então, não tem como fazer com que ele chegue ao serviço ou que o serviço chegue até ele de forma efetiva. Então, a gente precisa trabalhar muito a efetividade. Se eu falo de gestão do acesso, a palavra pilar é efetividade. Isso aí facilita, porque assim, a gente pensa logo em mente, se o paciente tem interesse, ele tem que buscar atualizar seu cadastro, mas às vezes também tem que levar em conta a dificuldade daquele paciente. Se a gente está falando tanto em tecnologia e inovação na saúde, oferecer essa ferramenta, essa inovação tecnológica como uma ferramenta para ele também atualizar o cadastro dele de onde ele estiver, já facilita também o atendimento e também o trabalho, né? Facilita. E existem as formas também de aproximar, como você disse, a gente precisa ser... A saúde, a gente trabalha duas tendências de inovação. High touch, que é um maior cuidado humano, e high tech, que são as soluções tecnológicas. Então, a gente faz essa leitura de como aproximar a estratégia de saúde da família desse cidadão. Seja no cadastro, seja no cuidado mais humanizado, seja também no lançar mão dessas novas tecnologias, soluções tecnológicas, né, para que elas sejam bem utilizadas, dando transparência de dados. Atualmente, a equipe Pegas, ela já conseguiu, a partir de fevereiro de 2024, visitando os 78 municípios, até o final de abril, mais de 20 mil cadastros de usuários atualizados. Esse número é crescente. Mais de 20 mil cadastros atualizados. E a gente consegue desfrutar de benefícios com relação a isso. Tanto para a estratégia de saúde da família, como também para a índice de absenteísmo, porque a gente tem regiões de saúde que entraram em declínio. É 1%, é 0,5%, mas é 1%, 0,5% que refletem pacientes que compareceram aos serviços a ele ofertado. Então, eu tenho... Com certeza, essa margem de pacientes que compareceu não é aquela que vai retroalimentar a fila de novo, que vai voltar para a fila, que vai procurar a unidade de novo, falar, olha, eu não fui atendido, eu faltei ao meu atendimento, eu preciso ser reinserido, eu preciso voltar para a fila. Então, a gente trabalha com muita seriedade e a gente colhe com muita felicidade esse indicador. Poxa, mais de 20, a gente saiu do zero e a gente tem crescido, né, lógico, a cooperação dos municípios,
isso com a cooperação da atenção primária à saúde nos municípios, das centrais de regulação dos municípios. É assim que a gente faz saúde, que a saúde ela não pode ser fragmentada. Né? Ela precisa ter um fluxo de informação, de relação interprofissional muito bem estabelecido, sólido, que é trabalhar o dia a dia. O dia a dia. A gente está falando de uma população de mais de 3 milhões de habitantes, onde pelo menos 80% dessa população ela é exclusivamente SUS, né, dependente. Então, a gente precisa trabalhar realmente essa relação de uma saúde mais humanizada e mais tecnológica. Agora a gente vai caminhando aqui para o fim, mas eu queria saber que a gente está falando de Estado e de município cuidando da saúde. Mas de que forma que as instituições elas também podem aplicar essas tecnologias, essas inovações nesse atendimento também primário? Então, as inovações, a gente precisa pensar do seguinte, antes de falar das inovações, a gente precisa pensar em pontos de atenção. Qual é o primeiro ponto de atenção de um paciente? É a unidade básica de saúde, certo? Esse é o primeiro ponto de atenção, que envolve ali a atenção primária. O segundo ponto de atenção, atenção especializada ambulatorial, e assim a gente vai subir nos níveis de atenção. Então, o que acontece? A gente percebe, a gente já fez uma leitura de que as demais instituições, ou seja, os demais níveis de atenção, eles dependem muito, né, da qualificação, né, dos dados, do paciente, né, da robustez de informação mesmo, desse primeiro ponto de atenção. Então, por que a gente fala tanto de atenção primária? Porque, além de ser a ordenadora do cuidado, o paciente pertence a um território distrito. Então, não tem para onde a gente correr. Né? O paciente ele não pertence à atenção ambulatorial especializada, ele não pertence àquele prestador hospitalar, ele pertence ao município, no município ele pertence a uma região, a uma micro-região de saúde. Tá? Então, o nosso foco é dar robustez e trabalhar a inovação de processo e a inovação organizacional nesse primeiro ponto de atenção, para que aí a gente consiga evoluir para o segundo ponto de atenção, que a gente chama de área meio, que é a atenção ambulatorial especializada. Que aí, quando a gente fala de atenção ambulatorial especializada, pessoal, qual a forma, a qualificação com que esse paciente está sendo encaminhado ou para uma outra especialidade, ou para uma subespecialidade cirúrgica, ou para uma subespecialidade clínica também. Então, na atenção ambulatorial especializada, a gente não trabalha cadastro, a gente não trabalha índice de absenteísmo, porque parte muito do primeiro ponto de atenção, mas a gente trabalha a forma de encaminhamento, a gestão clínica mesmo, a informação. Porque não adianta também eu cobrar muito do profissional da atenção primária, que ele precisa descrever todo o quadro clínico desse paciente, mas a atenção primária, a atenção ambulatorial especializada, quando ela vai encaminhar esse paciente para frente, dar andamento no fluxo de acesso, ela também precisa dar a mesma robustez de informações, para que a gente evite retrabalhos, retrocessos e atrasos em avaliações, né? Então, como que, aonde tem um ambulatório especializado, a gente precisa olhar para a forma de encaminhamento. Não é só eu preciso dar a avaliação, a anamnese daquele paciente, porque quando eu falo de fluxo de acesso, quanto mais informação, quanto mais dados a gente tiver, tanto do primeiro ponto de atenção, do segundo, do terceiro, a gente consegue definir um fluxo de acesso mais fechado e a gente evita a quebra ou ruptura desse fluxo. Então, a gente trabalha em camadas dessa forma. Quando eu falei que o assunto gestão de acesso e inovação era um assunto amplo, é por isso, né? Porque a gente passeia por todos os setores da área da saúde, né? Porque envolvem todos os profissionais e envolvem também os pacientes. Muito esclarecedor, conversei com a Samila Coelho Figueira. Samila, muito obrigada pela sua participação. Muito legal ter você aqui com a gente falando um tema tão importante e que isso sirva para que seja um avanço na área da saúde para tantos profissionais e futuros profissionais, né? Que estão aí estudando, já ter a consciência do que a gente precisa nos próximos passos. Sim, eu que agradeço o convite mais uma vez. Eu acho que essa é uma ótima oportunidade para a gente discutir, né? Estando aqui na Prointec, discutir saúde, inovação, acesso, gestão de forma geral e que isso chegue de forma simplificada ao paciente. Né? Essa informação ela chegue até o paciente e que nós, como pacientes, usuários, né, do Sistema Único, a gente tem essa noção e o comprometimento, né, porque a saúde ela é feita para as pessoas, para benefício e utilização das pessoas. Então, nós sempre vamos priorizar as pessoas. Esse é o nosso objetivo central. Muito obrigada e até a próxima.